Estimada congregação, que o Espírito Santo nos ilumine para que essa mensagem da palavra de Deus frutifique em nossos corações. Amém. Hoje é um dia especial. Estamos comemorando aí 34 anos de fundação aqui dessa igreja, né? 34 anos de bênçãos de Deus derramado aqui neste lugar. E eu quero começar esse dia de hoje, nessa data especial, com uma pergunta, na qual eu quero que vocês reflitam. A gente tem esse templo aqui há 34 anos, né? Todo fim de semana tem culto aqui. E por que você vem à igreja? Por que você vem à igreja? Por que nos fins de semana, quando tem culto aqui na congregação, você levanta da sua cama, né, no domingo de manhã, ou você vem no sábado à noite? Por que você vem à igreja? Se alguém perguntar isso para você, qual resposta você daria? O porquê que você vem à igreja? Quando eu faço essa pergunta para as pessoas, geralmente a resposta que eu escuto é que as pessoas vão na igreja para fazer alguma coisa. As respostas geralmente são: eu vou à igreja para orar, eu vou à igreja para louvar a Deus, eu vou à igreja para agradecer a Deus por tudo que Ele fez por mim. E essa resposta, ela não está errada, ela não é uma resposta ruim, porque é isso que a gente está fazendo aqui hoje, né? A gente está se unindo em oração, agradecendo a Deus pelos 34 anos desta congregação e por tudo que Ele fez por nós. Mas, se nós pensarmos que a igreja é um local onde a gente vai só para fazer algo a Deus, se a gente tiver essa ideia de que a gente vem na igreja só para servir a Deus, como é que nós vamos lidar com o que Jesus fala no Evangelho de hoje? Aí ele fala lá no versículo 45: o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida para salvar muita gente. Jesus não veio para ser servido, ele diz, mas para servir. Aí eu não quero que vocês me entendam mal. É óbvio que Jesus, ele adora as nossas orações. É óbvio que Jesus, ele adora, as nossas ações de graça. É óbvio que Jesus, ele adora ouvir os nossos louvores aqui. Ele adora ouvir tudo isso. Ele adora receber as nossas ofertas. Mas, isso faz parte, realmente isso faz parte da nossa adoração. Mas nós devemos entender que o principal motivo, a principal coisa que acontece quando nós viemos à igreja, no culto do fim de semana, não é o que nós fazemos para Deus, mas é o que Jesus faz por nós. Esse é o principal motivo, é o que Jesus faz por nós, não é o que a gente faz para Deus. Eu sei que isso soa estranho nos nossos ouvidos, porque a gente parece enraizado na gente, de que a gente tem que fazer algo para Jesus, de que a gente tem que oferecer algo para Jesus. Então ouvir isso, que na igreja nós somos servidos por Jesus, isso soa um pouco estranho nos nossos ouvidos. Como assim, Não é eu que tenho que fazer alguma coisa para Jesus? Isso está enraizado na gente. Mas não. Jesus é o servo sofredor de Deus, que se encarnou, que se humilhou, e como ele próprio diz, deu a sua vida em sacrifício para salvar muita gente.
E é isso que diferencia o cristianismo das outras religiões. É isso que destaca o cristianismo de todas as outras religiões do mundo. Todas as outras religiões do mundo são sobre sacrifícios que você tem que fazer para Deus. Você tem que fazer algo para ter o favor de Deus. Você tem que fazer algo para apaziguar a paz com Deus. E no cristianismo é totalmente diferente. Por quê? Porque Jesus fez isso por nós. Jesus fez isso por nós. Na nossa religião, na nossa fé, é sobre o que Deus faz pelo seu povo, não sobre os sacrifícios que as pessoas fazem a Deus. É sobre o sacrifício de Jesus, não o nosso. Por pobres e miseráveis pecadores que nós somos, nós não merecíamos absolutamente nada de Jesus. Nós merecíamos o seu desprezo. Mas Jesus, ele fez tudo por nós. Jesus fez tudo por mim e por vocês. Ele teve que passar muita coisa. E ele diz isso no começo do evangelho que a gente escutou agora há pouco. Ele diz, olha, seus discípulos, chegando em Jerusalém, lá eu vou ser entregue aos sacerdotes, eu vou ser entregue aos gentios, eles vão me condenar, eles vão bater em mim, eles vão cuspir na minha cara, eles vão me matar, mas no terceiro dia eu vou ressuscitar. Então vejam, toda essa humilhação, todo esse sofrimento que Jesus teve que passar com a sua morte, a sua ressurreição, tudo isso Jesus fez por mim e por vocês, para nos servir com o que Ele tem de melhor. Jesus passou por tudo isso para nos servir com o que Ele tem de melhor, para nos servir com a paz com Deus, para nos servir com o perdão dos pecados, a vida e a salvação eterna. E todos esses benefícios que Jesus conquistou por nós, com a sua obra de morte e ressurreição, Ele nos entrega. Ele nos serve aqui na igreja através dos meios da graça. Todas as vezes que nós viemos aqui no culto, aqui na igreja, Jesus ele serve a mim e a vocês. Por isso que eu repito que a principal razão de estarmos aqui na igreja é porque Jesus está aqui para nos servir com os seus dons graciosos, que Ele conquistou com a sua morte e com a sua ressurreição. São 34 anos dessa congregação aqui em Primavera do Leste. Vocês têm ideia de quantos cultos já aconteceram aqui nesse tempo? Quantos cultos já aconteceram aqui em 34 anos, não é mesmo? Quantos estudos bíblicos? Tanta coisa já aconteceu aqui. 34 anos que vocês são abençoados por Deus e 34 anos que vocês são servidos por Jesus. Todas as vezes que se realizou um culto aqui nessa congregação, Jesus os serviu com o perdão dos pecados, nas palavras de absolvição que são pronunciadas pelo pastor, logo no começo do nosso culto, quando a gente confessa os nossos pecados a Ele. Todas as vezes que se realizou um culto aqui nessa congregação, um estudo bíblico, Jesus serviu vocês através da palavra que é lida, estudada, proclamada. Jesus os serviu com o evangelho da salvação. Jesus os serviu com as palavras de conforto que só Ele pode nos dar. Jesus os serviu com palavras de orientação para a vida de vocês e de admoestação também. Todas as vezes que se realizou
um batismo aqui nessa congregação, Jesus serviu aquela criança ou aquele adulto que foi batizado com a vida eterna. Todas as vezes que foi administrado o sacramento da Santa Ceia aqui nessa congregação, Jesus serviu vocês com o seu próprio corpo e com o seu próprio sangue na Santa Ceia. Todas as vezes que o pastor despediu vocês aqui com a bênção no final, Jesus serviu vocês com a paz que só Ele pode nos dar. Então vejam, tantas coisas, né, que Jesus nos serve quando a gente está presente no culto, aqui nessa congregação. Entretanto, meus irmãos, apesar de Jesus assim não precisar ser servido por nós, porque como ele próprio diz, né, ele não veio para ser servido, ele veio para servir. Ele precisa de servos, ele precisa de nós, ele precisa de mim e ele precisa de cada um de vocês, não para servir o próprio Cristo, mas para servir as outras pessoas, para servir no seu reino, servir as pessoas que nos cercam. Cristo, com o seu sangue, né, com a sua obra de morte e ressurreição, ele pagou um preço por nós. E esse preço foi para nos libertar do pecado e do diabo. E assim nós pertencemos a Jesus, né? Jesus é o nosso Senhor. Então nós somos servos de Cristo. Nós somos servos de Cristo. Como eu disse, não para servir o próprio Cristo em si, mas para servir no seu reino. Servir as pessoas que Ele coloca ao nosso redor. Jesus precisa de nós para isso, para servir no seu reino. Enquanto os discípulos estavam lá brigando, né, discutindo quem que seria o mais importante, quem que se assentaria no lado direito, no lado esquerdo de Jesus, Jesus ensina essa grande lição. Olha, quem quiser ser importante, que sirva os outros. E quem quiser ser o primeiro, que seja escravo de todos. Então vejam, nós não estamos à toa aqui nesse mundo. Mas como Cristo disse, nós estamos aqui para servir. Para servir os outros. E talvez vocês vão concordar comigo que servir, quando a gente tem que servir os outros, aparentemente ou momentaneamente, isso não é algo legal. É a primeira impressão assim, não é algo legal, a gente tem que servir. Porque quando nós servimos os outros, né, quando nos colocamos a serviço dos outros, nós temos que engolir o quê? O nosso orgulho. Nós temos que engolir o nosso orgulho. Nós temos que nos humilhar no sentido, né, de nos fazermos humildes. Quando a gente tem que servir, muitas vezes a gente se coloca em situações que não são confortáveis para nós. E aparentemente, né, e momentaneamente, isso não é legal. Então, muitas vezes, o que a gente prefere? Muitas vezes a gente prefere ficar no nosso egoísmo. Muitas vezes a gente prefere ficar na nossa zona de conforto. Muitas vezes a gente prefere não ter muito envolvimento nas coisas. Principalmente na congregação, às vezes a gente precisa de pessoas para servir e as pessoas não querem se envolver tanto. Porque a gente tem que engolir o nosso orgulho. A gente tem que se colocar numa situação que para nós não é confortável. Mas ao longo do tempo eu descobri isso. Não tenho tanto tempo de vida assim, mas eu descobri isso, né? Eu vim vendo que quando nós nos colocamos a serviço das pessoas, quando nós servimos,
a gente percebe que o resultado final de servir é muito melhor. O resultado final de servir é muito melhor. E nós poderíamos falar aqui de várias maneiras que nós podemos servir o nosso próximo. Mas eu quero lembrar hoje de uma maneira especial, a qual nós podemos ser um bom servo de Cristo e servir o nosso próximo. Isso não é tão difícil. A gente pode servir o nosso próximo, a gente pode servir os outros, testemunhando tudo o que Jesus fez por mim e por vocês. A gente pode servir os outros, testemunhando tudo o que Jesus fez por nós. Posso falar para a pessoa, olha, lá na igreja, Jesus me serve com tantas coisas, Ele nos serviu lá na cruz com o seu sangue, e lá na igreja, então, nós recebemos esses benefícios através da palavra, da Santa Ceia, do batismo. A gente pode testemunhar isso para as pessoas. Alguns dizem que a maior tarefa de uma congregação é levar Cristo para todos. Cristo para aquelas pessoas que estão perdidas, afastadas. E o lema da nossa igreja é Cristo para todos, né? O IBGE não consegue computar isso, mas eu acredito que diariamente no mundo, centenas ou milhares de pessoas elas partem desse mundo para uma eternidade sem Deus. Elas partem para a condenação. Algumas porque são relaxadas mesmo, né? Não querem saber da igreja, não querem saber de Deus, não querem crer em Deus. Mas eu creio que entre essas pessoas, algumas partem para uma eternidade sem Deus, porque faltou alguém para falar de Jesus para elas, para convidar elas para virem para o culto. E eu creio que sim, que algumas dessas pessoas partem para uma eternidade porque faltou vocês para chegar nessa pessoa e falar de Jesus para ela. Falar do que Jesus fez por ela e o tanto que Jesus ama ela. Nós somos o povo de Deus. Nós somos o povo de Deus. Vocês aqui como congregação são membros do corpo de Cristo. E Deus, Jesus confiou a mim e a vocês esse desafio de levar Cristo para as pessoas, de servir no seu reino, levando Cristo para as pessoas. Às vezes a gente acha que isso é só serviço do pastor, né? Eu oferto lá na igreja para o pastor falar de Cristo para as pessoas, falar de Cristo para mim. Mas o pastor está aqui para equipar vocês, para vocês falarem de Cristo para as pessoas também. É responsabilidade de vocês também levar Cristo para as pessoas. O pastor é aquele que equipa os santos para levar o amor de Deus para as pessoas também. Mas a gente costuma querer terceirizar essa parte, né? Porque, como eu disse, servir aparentemente não é uma coisa legal. Mas, meus irmãos, quando a gente serve as pessoas, principalmente testemunhando para elas o que Jesus fez por nós, o amor de Jesus por nós, às vezes a gente não se dá conta disso que eu vou falar. Mas isso, ser servo de Cristo e servir as pessoas testemunhando do seu amor, isso pode ter resultado lá na eternidade. Testemunhar Cristo para as pessoas pode ter resultado lá na eternidade que Cristo conquistou por nós. Imagine que um dia você vai estar lá na eternidade. Eu gosto de imaginar isso muitas vezes. Imagina que você chegou na eternidade, que Cristo conquistou por você. E aí você vai olhar para o lado, lá na eternidade, e vai ver todas aquelas pessoas que serviram no sentido de servir a Cristo, né, trazendo Cristo para chegar até você. E aí você vai olhar para o lado e você vai ver lá Pedro, Tiago, João, você vai ver lá os apóstolos, né? Vai ver lá Lutero. Aí você vai dizer, cara, esse pessoal todo aí passou pela história do mundo para servir
Cristo para mim, para servir Cristo para mim, hoje eu estou aqui. E aí você vai olhar para o lado, lá na eternidade, e você vai ver aquelas pessoas que serviram Cristo para você desde a sua infância. Você vai ver lá o seu pai, a sua mãe, o seu avô, a sua avó. Você vai ver as professoras de escola bíblica que passaram na sua vida e anunciaram Cristo para você. Você vai ver os pastores que passaram aqui por essa congregação, que passaram na sua vida, que anunciaram Cristo para você, enfim. E aí, já pensou, pessoal? Vocês estão lá na eternidade e alguém chega para vocês, coloca a mão no seu ombro e fala assim: "Oh, meu irmão ou minha irmã, que bom que você está aqui. E que bom que naquela vez, naquele dia, você serviu anunciando Cristo para mim." Já pensou? Que orgulho no sentido de que Deus, por meio de você, mudou a vida daquela pessoa. Não só aqui para essa vida, mas para a eternidade. Então é isso que eu quero dizer para vocês, que servir a Cristo, no sentido de anunciar eles para as pessoas, isso pode ter resultado na eternidade. Isso pode ter. E esse é o nosso desafio. Esse é o desafio de vocês como congregação. Anunciar Cristo, servir no reino de Deus, anunciar Cristo para as pessoas. E aqui hoje a gente está comemorando, 34 anos que vocês fazem isso, anunciam Cristo para as pessoas. E que venham muitos mais anos, muito mais anos. Que Deus Espírito Santo, Ele nos conceda a ousadia, que Ele nos conceda a sabedoria e a coragem para nós servirmos testemunhando Cristo para as pessoas, porque isso pode ter resultados para a eternidade. Que assim seja na vida de vocês, que assim seja nessa congregação, em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém.